Ao nosso redor as coisas vão ficando turbulentas mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus, o desejo de Deus é nos guardar com paz, amém, irmãos? O que é isso, pastor? É nos manter com paz. Todo mundo está lá aflito, ansioso, inquieto, com medo, nervoso, depressivo e a gente tranquilo. Porque a presença vai proporcionar isso, amém, irmão? O Moisés, lá na velha aliança, disse: olha, se a sua presença não for conosco, a gente prefere ficar aqui. E Deus disse: olha, pronto, a minha presença vai contigo e vai te dar descanso. Esse descanso era segurança, de que Moisés ia enfrentar inimigos, mas ele sabia já que ele não ia ser derrotado, amém, irmãos? Ele precisava lutar, precisava, mas com a convicção que ele não ia ser derrotado. Então essa é a consciência que a gente a cada dia tem que ter. Não que a gente não vai sofrer bombardeios ou ataques, mas a gente precisa entender que diante dos bombardeios e dos ataques, nós recebemos armas para nos defender e sair como vitoriosos, amém, irmãos? Então, olha, hoje à noite eu queria estar falando desse plano que Deus tem para a nossa vida, e queria com a ajuda do Espírito Santo, na verdade, trazer essa consciência maior para nós, né, que nós estamos vivendo, irmão, ou precisamos estar vivendo o plano de Deus para a nossa vida mesmo, entendendo que o plano de Deus não acaba aqui nessa terra. Deus não fez um plano para nós limitado, né, de nos colocar nessa terra para que a gente vivesse uma vida como a gente pudesse, vai se aguentando aí, porque aproveita que é só isso aí mesmo. Não, querido, existe algo além dessa vida para nós, irmão. E a gente a cada dia precisa entender que é essa condição, né, que deve a cada dia manter esse fervor que Deus deseja que a gente tenha. Uma vida com serviço ao Senhor, como a gente ouviu aqui, com alegria. Porque era isso que motivava as pessoas, né? Se não me engano é Hebreus capítulo 12, e o versículo 2 ou é o versículo 3 diz assim, né? Que Jesus olha para, ele diz assim, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta, deixando de lado os pesos e o pecado que tão de perto lhe rodeia, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, né, suportou a cruz, desprezou a ignomia, não atentou para a afronta contra a sua própria pessoa, e hoje está assentado à direita de Deus. Então Jesus, irmão, ele não dava muito cartaz para essas coisas, sabe? Ele sabia o plano que Deus tinha para a vida dele, e estava interessado em cumpri-lo. Nós, eu posso dizer nós, né? Nós ainda, uma boa parte de nós não tem muita clareza do plano de Deus para a nossa vida. Mas quando essa clareza vai chegando, eu posso te dizer uma coisa. Pode acontecer 1001 coisas ao nosso redor, irmão. Nós vamos a cada dia estar focados naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Isso vai nos manter conservados com alegria, com paz, com disposição, com fervor, para viver a vida com Deus. Enquanto a gente não entende bem o propósito, é compreensivo, né? Que a gente olhe para a direita, eu olho para a esquerda, ou às vezes compare os valores. Será que tem mais valor fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da minha carne? Será que tem mais valor investir o meu tempo nas coisas do Senhor ou nas coisas que só vão agradar a minha carne? Enquanto a gente não compreende bem o propósito, isso é compreensível. Mas eu posso te dizer uma coisa, quando a gente compreende, irmão, a gente vai se sentir de uma forma como que, eu não sei se a palavra certa é possuído, consumido, por aquilo que às vezes que Deus vai colocando dentro de nós. Porque essa é a regra, né? É Deus a cada dia colocando argumento para que aquela chama que Ele colocou em nós pelo Espírito, ela somente vá aumentando. Existe um que quer apagar a chama, né? Que é o diabo, traz uma notícia de um lado, outra notícia do outro, trava uma coisa, coloca empecilho noutra, faz com que a gente às vezes seja precipitado, alguma coisa dá errada, aí ele quer empurrar a gente para colocar a culpa em Deus, e todas essas coisas o diabo vai levantando para a gente, para tentar apagar aquela chama que o Senhor acendeu dentro de nós no novo nascimento. Quando a gente vai ouvindo a palavra, entendendo ela, e a cada dia vai dando os passos que Deus nos ensina, e vendo as coisas, se levanta um problema, a gente vence ele, a chama aumenta. Aí uma coisa aparentemente deu errado, a gente não perde a nossa paz e a alegria, a chama aumenta. Daqui a pouco a gente recebe sabedoria, resolve aquilo, a chama vai aumentando. Então Deus, ele vai alimentando a gente para que a cada dia a gente se torne mais fervoroso, querido.
Não é aquela vida que a gente vai levar, vamos lá, vamos ver, está na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, porque tudo é da vontade. Não, querido, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa entender, né, que nem tudo que acontece, na verdade, tudo que acontece de ruim na nossa vida, não é a vontade de Deus. Você está comigo aqui? A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, lá onde não há mudança, nem sombra de variação. Deus não está em um dia de sol e no outro dia Deus está nublado, não. Deus é luz e nele não há trevas. Amém, queridos? Então a gente precisa cada dia conhecer esse plano que Deus tem para nós e decidir a cada dia andar nele. Na verdade, quanto mais a gente vai conhecendo, é que a gente vai se ajustando à vontade de Deus, né? E eu posso te dizer, Deus, Ele programou uma vida para nós mesmos. Amém? E a gente vai ver isso hoje. Eu acredito que você já ouviu, eu já ouvi, né? Pessoas dizendo, olha, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Jesus te ama. A pessoa vem para Cristo. Se ela não conhecer, o diabo daqui a pouco vai dizer no ouvido dela, qual é o plano que Deus tem para a tua vida mesmo? Se parece que está pior do que quando tu não conhecia Jesus. Porque nós precisamos entender, irmão, que existe um ser, né, chamado Satanás, que ele vai fazer de tudo e mais um pouquinho, e ainda dar uma pitada de alguma coisa, para nos privar de viver aquilo que Deus já comprou para nós, irmão. Quem está comigo aqui? E a gente precisa cada dia ter essa consciência de que o ser um canal, ou desfrutar daquilo que é a vontade de Deus, está intimamente ligado ao conhecimento que nós vamos adquirindo das Escrituras. Porque senão o diabo é perito em levar a gente a se conformar com situações adversas, para que a gente a cada diga, se fosse da vontade de Deus tinha acontecido. Já que não aconteceu, é porque não é da vontade de Deus. Não, meu irmão. Na verdade, quando a gente entende que aquilo é a vontade de Deus, enquanto não acontece, a gente não para, não desiste, não desanima, não retrocede, permanece firme lá. Você está comigo aqui? Então, olha, eu queria que você abrisse sua Bíblia, eu quero começar hoje no Salmo 139. Aleluia. Diga, o plano de Deus para a minha vida não é só para essa terra. Amém, querido? Não é só para essa terra, irmão. Existe uma eternidade além daqui nos aguardando. E é necessário a gente entender uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. O que determinará a nossa eternidade é a maneira com a qual nós vivemos aqui nessa terra. Porque às vezes as pessoas podem ter um pensamento errado de que elas vão viver aqui de toda forma e elas vão partir para uma eternidade com o Senhor. E isso me leva a pensar, né, que as pessoas não acreditam que Deus é tão justo. Porque como é que uma pessoa que viveu de todo jeito a sua vida, vamos lá, eu vivo do jeito que eu quiser, quero nem saber, e naquele dia ela vai estar no mesmo lugar onde uma pessoa decidiu negar-se a si mesma para viver para Deus. Nós sabemos sim, né, que vão existir níveis de conhecimento e entendimento, e Deus, Ele não é injusto, Ele vai cobrar ou requerer, né, ou nos julgar, na verdade, pelo nível de conhecimento e entendimento que cada um tem. Por isso está escrito, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Você está comigo aqui? Isso não pode ser um argumento para a gente dizer, rapaz, então é melhor não saber de quase nada. Não, querido, porque a falta de conhecimento é a causa do povo estar sendo destruído. Quanto mais nós vamos conhecendo da palavra, entendendo a vontade de Deus, vivenciando ela, menos dano o diabo vai causar na nossa vida, irmão. Você entende o que eu estou falando até aqui? Então a gente precisa cada dia desejar conhecê-lo mesmo. É como Oséias disse, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é somente aquele conhecimento superficial, não, eu já sei orar, já sei de alguns versículos, já falo em outras línguas. Isso é tudo bom, irmão. Mas eu posso te dizer que isso ainda está com água nos artelhos mesmo. Deus quer que nós estejamos totalmente submersos pelo entendimento da sua vontade. Amém? Então, olha, no Salmo, o salmista fala algumas coisas aqui bem poderosas, que eu acredito que essa é a consciência que a gente deve ter. Até porque hoje temos o Espírito Santo habitando em nós, amém, irmãos? E no Salmo 139, eu queria ler com você, né, a partir do versículo 13, o salmista vem falando aqui do entendimento que ele tinha com relação
de Deus com relação a ele, né? Ele começa dizendo, tu me sonda, tu me conheces, tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Ou seja, Deus nos conhece, irmão, muito mais do que o que a gente pensa. Quando Deus decidiu nos comprar com o sangue de Jesus, Deus já sabia dos defeitos, tudinho que ele ia ter que consertar na nossa vida. Você entende isso? É interessante, né? Eu sei que tem pessoas que têm um olho clínico, tem pessoas que se tornam peritos em comprar somente peça quebrada para restaurar e vender por um bom preço. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente era uma pecinha meio quebrada, mas Deus comprou a gente e está restaurando, amém, irmão? Para nos apresentar a Ele mesmo. Eu não acredito que Deus vai querer nos apresentar a Ele mesmo todo cheio de bronca, não. Ele vai querer nos apresentar restaurado, amém? Aí vê o que ele diz aqui, ele diz assim, vê, versículo 13, né? Tu me formaste no o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, ou escritos, né? Aí ele diz, né? Prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Aí ele diz, né? Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Deixa eu te explicar isso aqui. O salmista estava em um momento onde ele estava levando ou reconhecendo o quanto Deus o conhecia. Porque pelo fato da gente saber que o salmista estava em uma velha aliança, não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas tinha manifestações da capacidade de Deus sobre ele para vencer batalhas, para receber livramentos, para fazer coisas que ele próprio reconhecia, que não estava na capacidade natural dele só. Ele começa a fazer uma declaração aqui do quanto ele estava entendendo que Deus o conhecia bem. Mas o que nós precisamos entender para a nossa vida aqui, é que deixa eu te dizer uma coisa, querido, esse não é o único, né, que expressa, inspirado pelo Espírito, que Deus já tinha determinado, prefixado e estabelecido os seus dias em como que um roteiro, na verdade. Eu às vezes fico pensando, né, que Deus ele está lá sentado no seu trono, mas antes de uma pessoa, vamos dizer, se tivesse mulheres grávidas aqui, Deus já estaria com aquele roteiro para aquela criança que ainda vai nascer. Eu não sei se você percebe, mas isso aqui aconteceu mais de 2 vezes. Eu poderia citar para você aqui a mãe de Sansão, a mãe de João Batista, né? A mãe de Moisés. Então o Senhor aparecia para eles e dizia, olha, esse menino aí vai ser o libertador. Daqui a quantos anos? 80 anos quase, mas ele vai ser o libertador. Esse camarada aí vai ser poderoso, esse que vai nascer ainda, viu? Vai ser poderoso, cheio do Espírito, vai abrir o caminho para o Senhor desde o ventre, irmão. Com a mãe de Sansão, o anjo apareceu para ela e o pai dele disse, que conversa é essa de anjo? Manda ele vir falar comigo. E quando foi depois, o anjo apareceu e foi lá falar com ele mesmo. E disse, esse menino aí que vai nascer da sua mulher, ele vai livrar Israel da escravidão. Então deixa ele dizer uma coisa, não deixe passar navalha na cabeça dele, não deixe ele beber bebida forte, olha, cuide dele desse jeito, cuide dele daquele outro. Deus estava avisando a vida de uma pessoa praticamente, né? Antes que ela nascesse, irmão. Quem entende o que eu estou falando? Eu posso te dizer uma coisa, né? Eu acredito que alguns de nós já está começando a ter clareza, alguns vislumbres daquilo que Deus quer para a nossa vida hoje. Quem entende o que eu estou falando? Não é a gente a cada dia vai buscando a palavra, vai sendo testificado ou ministrado pelo Espírito Santo, de que Deus queria que nós estivéssemos fazendo algo para Ele faz tempo, mas a gente não sabia. E glória a Deus que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você está comigo aqui? O negócio é que nós não podemos descobrir e permanecer como que se não soubesse. Você está comigo?
Então aqui o salmista fala uma coisa poderosíssima, né? Ele diz, olha, todos os dias da minha vida estão escritos no teu livro, e pré-fixados, ou ordenados, ou estabelecidos, como algumas versões têm, antes de que eu nascesse. É sobre isso que eu quero estar falando um pouco essa noite. Por quê? Porque o plano que Deus tem para a nossa vida não é somente depois que a gente recebeu Jesus, não, querido. E não acaba quando a gente morrer aqui, não. Porque Deus fez o homem eterno. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, não é? Deus projetou o homem para ser eterno, irmão. Eu sei que uma ideia de eternidade, ela não bate muito com o nosso juízo ainda, porque a gente está acostumado a ver as pessoas nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas Deus não criou assim. A morte física, ela é uma consequência da morte espiritual. E é por isso que, por Deus não querer, né? Nunca foi plano de Deus que o homem morresse fisicamente. Quando Deus enviou Jesus para comprar a salvação, Jesus ressuscita agora para mostrar às pessoas, ó, o plano de Deus é esse aqui. A pessoa, mesmo que morra, vai ressuscitar com um corpo desse aqui que não morre mais. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, a gente precisa parar para pensar nessas coisas. Porque senão a gente fica tão apegado a essa terra e às coisas que ela pode oferecer, que às vezes a gente, quando pensa na volta de Jesus, no arrebatamento, no fim das coisas, a gente fica meio triste. E não deve ser motivo de tristeza, deve ser um motivo de alegria, querido. Deixa eu te explicar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem fica feliz por estar ouvindo uma ideia de que a gente vai para um lugar maior do que esse aqui? Deixa eu te explicar uma coisa, era para a gente ficar mais feliz quando ouvisse a notícia que a gente um dia vai estar eternamente com Deus. Mas porque para muitos de nós ainda é aquele morrer, né? Se embora daqui. Estava pensando tanta coisa. Por que ainda é assim? Para uma boa parte de nós. Isso é pecado, pastor? Não. Mas é um reflexo, na verdade, da compreensão que a gente não tem ainda do quão poderoso é passar da vida física e entrar na eternidade, querido. Você está comigo aqui? Só que essa consciência deve nos levar a entender que é essa parte aqui, irmão, que nós estamos vivendo na terra, que vai determinar, eu posso até te dizer assim, toda a nossa eternidade. O nosso destino eterno não está na mão de Deus, está na nossa mão, querido. Isso não é massa, não. Tem pessoas que pregam uma doutrina por aí, irmão, e eu posso te dizer com toda a autoridade, querido, é uma doutrina do inferno, esse negócio de que se a pessoa for salva uma vez, é salva para sempre. E se ela não quiser mais e for andar no pecado, ela vai pagar na carne. Se fosse assim, eu já estava no pecado há muito tempo, porque o pecado é bom para a carne. Mas a Bíblia diz que a consequência do pecado é morte. E não é morte física somente, é separação eterna de Deus. Você está comigo aqui? Então essa consciência, ela precisa chegar para nós, porque foi assim. Eu não sei se você... Vamos lá, Jeremias, bem rapidinho. Eu quero pegar esse exemplo para afoguear você essa noite aqui. Se você já chegou pegando fogo, vai sair que nem uma brasa. Se não chegou, vai sair aceso. Eu acredito que o Evangelho, ele precisa, de fato, não é? Jeremias, capítulo 1. O Evangelho precisa, de fato, nos afoguear mesmo. Eu sei que para muita gente, não é pouca, muita gente, o Evangelho não passa de uma religião, mas o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder, meu irmão. É o que leva uma pessoa a viver um estilo de vida que todo mundo vai dizer é doido, é besta, só quer ser, não sei o que, pronto. Essa é uma marca de quem está vivendo o Evangelho mesmo. Amém. É de uma hora para outra que a gente consegue isso, pastor? Não. É construindo isso dia após dia mesmo. É por isso que cada vinda à igreja, irmão, ela é de extremíssima importância. Eu não vim ontem, né? Ontem a gente foi para a casa de recuperação, voltou à noite e teve algumas coisas para me fazer. Eu não estive aqui ontem na igreja. Mas eu vi uma parte do culto. Quem veio ontem, eu acredito que você passou o dia hoje sem murmurar. É verdade, não é não? Se veio ontem e passou o dia todo murmurando hoje, é porque está moco, a gente vai orar por você. Você vai ouvir hoje. Amém, querido?
Mas se vem e volta decidido, você pode se levantar e já levar uma topada, arrancar a cabeça do dedo. Você diz, mas eu não vou reclamar. Obrigado porque ficou 9, Senhor. E o teu poder está operando aqui. Pronto. Posso ouvir um amém? Porque quando a gente vai entendendo e decidindo praticar, querido, isso não quer dizer que não vão vir motivos para que a gente ande o oposto daquilo que a gente ouviu. O motivo a gente vai ter todo dia, irmão. Mas é uma decisão baseada numa ação que vai fazer a diferença. Aleluia. Glórias. Então, olha, Jeremias capítulo 1, preste bem atenção nisso aqui. Ele diz assim, vê, versículo 4. Aleluia. Posso ler? Diz assim, a palavra de Deus veio a mim com a seguinte convocação. Ou tem aqui? Pronto. É isso? Não, pode botar lá no 1 mesmo. 1, capítulo 4. Isso é Jeremias? 1, versículo 5, né? Bota o versículo 4 aí. É isso? É isso mesmo. Pronto. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, diga, essa noite, a palavra do Senhor está vindo a mim. Amém? Todas as noites a palavra do Senhor vem a nós agora nos dizendo algo. Do mesmo jeito que vinha a eles. É claro que nós temos o privilégio de ter uma Bíblia. Porque se você achar que a pessoa não está falando aquilo que é de Deus, é só olhar na Bíblia e vai ver que está lá. Amém? Então vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes de te formar no ventre materno, ou no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Agora, espera aí, calma aí. Isso aqui foi um chamado específico para Jeremias. Você está comigo aqui? O Senhor estava dizendo a Jeremias, e aí Jeremias, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jeremias estava dizendo, Senhor, eu ainda sou uma criança, não sei o que. Ele disse, não diga isso. Por quê? Porque antes que você fosse formado, eu já tinha um plano para a sua vida. E qual é o plano? Ele disse, você vai ser profeta para as nações. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito que Deus ele fala conosco quando a gente vai a cada dia deixando mais claro, não é? Eu sei que as coisas vão ter coisas que elas vão ser em comum para todos. A palavra de Deus vai vir a nós dizendo, ande em santidade, não ande com falsidade, não ande guardando mágoa, não ande mentindo, ande em lealdade, seja fiel. Isso aí vai ser para todo mundo. Você está comigo aqui? Vai ser para quem está pregando e para quem está ouvindo. Mas vão ter coisas específicas, irmão, que com o tempo que a gente vai afinando a nossa comunhão com Deus, Deus vai poder dizer, olha, eu te chamei para ser um pastor, eu te chamei para ser um profeta, eu te chamei para ser um evangelista, olha, eu te chamei para ser um bom advogado, eu chamei você para atuar na área da medicina, eu chamei você para ser um bom negociante, empresário, porque Deus vai tratar com cada um, porque Deus não chamou todo mundo para ser a mesma coisa, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo Ele não ter chamado todo mundo para ser a mesma coisa, Ele chamou todo mundo para cada um ser alguma coisa. É por isso que a gente precisa a cada dia afinar essa intimidade com o Senhor, para que esse entendimento vá subindo e a gente vá se posicionando e se equipando mesmo, para viver uma vida, irmão, com o propósito certo aqui nessa terra, querido. Porque deixa eu te explicar uma coisa, eu sei que isso leva um pouco de tempo, né? Para que isso seja a cada dia quebrado em nós, que é nós vivemos aqui nessa terra com o propósito somente de agradar a nós mesmos, a nossa carne, ao nosso bem-estar. Eu não sei se você entende, quando você entender bem, a gente vai começar a desfrutar de um bem-estar maior, quando a gente não pensar só no nosso bem-estar, do que quando a gente pensa só nele. Não sei se deu para você entender. Quer viver bem, não pense só em viver bem. Porque quem comprou uma vida abundante para você já sabe de tudo que a gente precisa, querido. O negócio é que nós não, né? Aqueles que não vieram hoje. Aqueles que não vieram hoje, às vezes, ficam buscando somente os seus próprios interesses. E na verdade, no reino de Deus é o contrário. Você está comigo aqui? Quanto mais eu entendo que Deus quer me fazer ser um canal para outras pessoas, mas eu vou desfrutar de coisas que eu não consigo desfrutar com a minha própria força, com a minha própria sabedoria, com a minha própria condição financeira, com a minha própria força. Quem está comigo aqui?
Porque é assim que funciona o reino de Deus, irmão. É por isso que a cada dia nós precisamos ir nos ajustando e sendo de verdade, né? Esse tema que o pessoal colocou no departamento infantil aos sábados, era para ser para toda a igreja mesmo. Que nós pudéssemos ser a cada dia um investigador da Bíblia mesmo. Ser uma pessoa cuidadosa ao ler, pensar sobre aquilo, né? Ver o poder que aquilo tem quando uma pessoa entende. Porque se não entender, o poder que tem na palavra não opera em nós mesmos. É por isso que quando a gente a cada dia vai crescendo nessa compreensão, eu posso te dizer uma coisa que eu falei aqui na terça, né? A gente não vai ser soberbo, não vai ser orgulhoso, não, porque isso nem faz parte da nossa natureza. Mas a gente vai ser ousado como um leão mesmo. Isso vai nos fazer a cada dia ter segurança de que, rapaz, se eu estou dentro do plano que Deus tem para a minha vida, rapaz, o que Ele disse para isso aqui vai acontecer mesmo. Porque é aquilo, irmão, que vai fazer a nossa vida funcionar como Deus quer, é a gente entender que existe essa nossa parte aqui terrena. Aqui na terra, nós fomos chamados não para viver mais segundo a nossa própria vontade, e é uma realidade que a gente precisa a cada dia entender isso. Vai ter coisa que a gente vai fazer para Deus, que a gente vai dizer, se fosse pela minha vontade eu não fazia. Eu estou dizendo agora estou falando de mim. Tem coisas que eu vou fazer, vou agir, que eu vou dizendo, Senhor, se fosse pela minha vontade, o Senhor sabe que eu não faria. Só vou fazer porque é a sua vontade. Tem alguma coisa de errado com isso, pastor? Não, eu estou dizendo para o Senhor o que Ele já sabe. Você está entendendo? E isso eu posso te dizer, meu irmão, quando essa consciência vai aumentando, eu sei que tem hora que não vai nem precisar a gente dizer, Deus sabe. Se fosse pela tua vontade, tu não fazia, não, eu digo que fazia, não. Mas você vai fazer a minha vontade, digo, vou, Senhor. Quem está comigo aqui? Porque Ele não é o nosso Senhor. Você está comigo mesmo? Isso é a cada dia estar pronto para cumprir o plano de Deus. Porque quando essa disposição ela fica em nós, te prepara, querido. Porque as demais coisas serão acrescentadas mesmo. Foi Ele que disse, irmão. Não é uma ideia humana. Amém, queridos? Aí preste bem atenção. Vamos, Gálatas, por favor. Diga, há de fato um plano para a minha vida. Agora deixa eu completar para você. Não acaba aqui. Amém, irmãos? Deixa eu me ver aqui, viu? Deixa eu me ver aqui. Pronto, isso mesmo. Gálatas capítulo 1. Vai colocar aqui na tela? Suelen está ali na ativa. Gálatas capítulo 1. Aleluia. Eu quero ler com você a partir do versículo 11, tá bom? A gente vai fazer uma leitura aqui. E ele diz assim, vê. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Digo, o evangelho não é uma ideia humana. Amém, querido? Não é uma ideia humana. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A cada dia eu vou vendo, né, que às vezes a gente vê tanta coisa, às vezes vê até o que não quer, às vezes que a gente vai vendo que ao longo do tempo as pessoas foram querendo enxertar tanta interpretação no evangelho, que acaba ficando somente como uma coisa natural, filosófica, histórica. O evangelho, eu posso te dizer uma coisa, querido, por mais que tenha alguma coisa de filosofia ou de história, o evangelho não é uma história nem uma filosofia, o evangelho é uma realidade, querido. É o poder que opera em todo aquele que crê e anda de acordo. Amém, irmãos? Senão a gente vai, as pessoas, uma vez eu vi um pregador falando, ele disse, olha, o Jesus histórico, ele não assusta ninguém, querido, mas Jesus, o Cristo, esse daí coloca medo até no inferno, irmão. Não é aquele Jesus histórico que está lá na cruz, com um olhar triste, uns pinguinhos, umas gotinhas de sangue aqui nele, com uma coroazinha de espinho, esse Jesus aí não faz medo a ninguém.
Agora aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, meu irmão, esse aí reina para todo sempre. Não é o Jesus da história, querido. Você está comigo aqui? Aleluia. Então vamos lá. Aí ele diz assim: portanto, não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Agora eu queria te explicar uma coisa aqui, para a gente entender bem esse camarada. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, né, na ida para Damasco, o Senhor apareceu para ele, porque Paulo estava perseguindo a igreja, e Jesus aparece e diz: ei, por que você está me perseguindo? E ele disse: não, meu filho, eu não estou perseguindo você não, Senhor, estou perseguindo esse povo. Aí ele disse: ah, pois, quem persegue eles, persegue a mim. Eu não sei como isso soa para você, meu irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que nós estivermos em obediência à palavra de Deus, quem se levantar contra nós, Jesus vai tomar a frente. Eu sei que tem gente que diz somente por questão religiosa: toma a frente, Jesus, toma a frente, Jesus. Mas se Jesus vai tomar a frente mesmo, não precisa nem ficar com medo. Fica tranquilo, querido. Amém. Então ele disse: olha, eu não... Depois que Paulo se encontrou com Jesus e teve aquele encontro marcante, foi para a casa de Simão, o curtidor, né? Na rua direita lá, quando o discípulo, aquele discípulo Ananias, se não me engano, foi lá e libertou ele. Paulo não teve muita credibilidade de primeira, porque Paulo era um perseguidor de Torá da igreja. E algumas pessoas, né, a Bíblia diz que Paulo foi para Tarso. Depois Paulo passou um tempo, irmão, que esse tempinho foi somente 13 anos, antes de voltar a Jerusalém e comunicar-se com os apóstolos, orando e buscando e recebendo do próprio Jesus, querido. Por isso que Paulo vai dizer muito nas cartas: o que eu recebi de Jesus é o que eu estou dizendo para você. Amém? Então deixa eu te dizer uma coisa: Paulo era uma pessoa que ele precisaria de um tratamento de choque mesmo, porque o camarada era inteligente, conhecedor dos princípios da lei e praticante, mas Jesus sabe como tratar com cada um. Amém? Pode ficar tranquilo, é só a gente se expor à palavra que ele vai tratar conosco. Vamos lá. Aí vê o que ele diz, né? Versículo 13: pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo. Segura aí. Como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados ou dos meus pais, dependendo da versão que você está aí. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Quem está comigo aqui? Vê o que Paulo descobriu quase depois de velho já. Ele disse: olha, o Deus me separou desde o ventre da minha mãe, eu só vim entender agora. Você está comigo aqui? Aí vê o que ele diz, vamos para cá. Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado, revelar o seu filho em mim, para que eu proclamasse aos não-judeus, ou entre os gentios, né? Parti imediatamente e não pedi a orientação ou a opinião de pessoa alguma. Eu queria parar aqui para te trazer algo à memória. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Em alguns casos acontece assim. Quando a gente compreende algo da palavra, sabe que aquilo faz parte do plano de Deus para a nossa vida, tem uma boa parte, ainda tem um grupo de pessoas que fica com aquele pensamento: mas rapaz, o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Quando Paulo entendeu, querido, que aquilo que ele já estava atrasado no plano de Deus, ele não quis nem saber o que o povo ia dizer. Estou nem interessado se vão dizer que eu estou roubando, estou fazendo isso, fazendo aquilo, agora quero ser bonzinho, não estou nem aí. Porque eu entendi. Diga, ele entendeu. Querido, enquanto a gente não entende, eu posso te dizer uma coisa: tem crente que no começo tem vergonha até de andar com a Bíblia. Eu não sei qual foi dos irmãos que a gente sempre ouve ministrando, não aqui, que ele disse que se converteu. E no começo ele andava com a Bíblia nas intocas. E um dia ele ia com a Bíblia nas intocas e o Senhor falou com ele: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Ele disse na hora, tirou a Bíblia dos dedos, rasgou a bolsa e comprou uma Bíblia bem grande para andar com ela. Disse: eu não vou me envergonhar do Senhor diante de ninguém. Vê, isso não foi comigo. E acredito que Deus não tratou assim com ninguém aqui.
mas tratou com pessoas dessa forma. Porque Deus vai tratar com cada um de uma forma específica e melhor do que outra pessoa pode tratar. Qual o propósito disso, pastor? Nos colocar dentro do plano que Ele tem para a nossa vida, irmão. Porque nós precisamos a cada dia entender isso. Porque desse plano aqui é que vai depender a nossa eternidade. É por isso que o diabo levanta tanta coisa, cria coisas ou somente coloca as suas velhas armas para que nós nunca andemos de fato como Deus quer que a gente ande. Porque o diabo sabe que existe uma eternidade e ele já está atolado. O bicho é tão ruim que nem vai nem quer que ninguém vá para Deus. Quem está comigo aqui? E a gente precisa ficar alerta a isso, meu irmão. Porque a cada dia que se passa, não é, nós estamos nos aproximando de duas coisas. Ou do arrebatamento, ou da gente morrer fisicamente. É uma realidade que ninguém vai correr dela. Se você chegar no arrebatamento, não passa pela morte física. Mas se o arrebatamento, porventura, não vier até o nosso corpo completar o seu prazo de validade, a gente vai morrer fisicamente, querido. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa estar seguro. A cada dia com uma segurança maior de que estamos dentro do plano do Senhor, procurando descobrir de uma forma mais clara, andando de acordo com aquilo que a gente já sabe, porque se essa segurança não está lá, ela precisa ser construída rápido, irmão. Porque são duas coisas que não tem escapatória. Quem está comigo aqui? E nós não podemos ser seduzidos pelo diabo, achando que a gente vai viver como a gente bem quer, e Deus vai dizer, mas vem cá, eu me engracei de tu, vamos embora. Não vai ter isso, querido. Deus é justo, irmão. Você está comigo aqui? Eu sei de uma coisa, Ele é tão justo, que Ele não vai cobrar de você o que Ele confiou a mim. Mas também Ele não vai cobrar a mim aquilo que Ele confiou a você. Naquele dia, cada um dará conta de si mesmo. E é bom estar preparado. Amém, queridos? E a gente precisa viver uma vida despertada para isso, porque isso vai nos manter no fervor. Quando o diabo vem aí, vale a pena, vale, Satanás, porque tem uma eternidade me aguardando. Quem está comigo aqui? Mas tu vai abrir mão disso? Vou, porque eu acho mais precioso fazer a vontade de Deus do que da minha própria carne. Ou seja, a gente precisa estar armado com essas coisas, irmão, para viver a cada dia aquilo que Deus tem para a gente viver. Senão a gente vai viver uma vida, Senhor, mas tu sabe, né, Senhor? Mas tu sabe, eu sei mesmo, eu sei, mas tu sabe, eu sei. Vai viver assim. E vamos para cá. Eita glória. Versículo 15, né? Todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe, me chamou por sua graça, quando então fui gerado. Isso mesmo. Desculpa, foi do seu agrado, tá? Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse ou proclamasse entre os não-judeus ou os gentios, né? A partir de então, ou imediatamente, não pedi orientação. Tem uma versão que diz assim, não consultei carne e sangue, é essa que está aqui? Pronto. Então ele diz, não consultei carne e sangue. O que é isso? Eu não quis saber da opinião humana. Deus me convocou, me ensinou, vou fazer. E o que os outros vão achar? Problema deles. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu sei que uma boa parte das pessoas, mesmo em Cristo, elas vão dizer problema dos outros quando ela quer viver errado, não é quando ela quer viver certo. Sabia disso? Uma boa parte das pessoas, quando estão vivendo de uma forma, mas rapaz, faz isso não. Problema dos outros, eu quero nem saber, eu vou viver minha vida. Querido, nós não fomos comprados mais para viver nossa vida, fomos comprados para viver a vida de Deus. Dá um trabalhozinho, pastor, dá um trabalhozinho, mas vale a pena. Amém, irmão? Meu Deus do céu. Versículo 17, né? Nem subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos, antes de mim. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei para Damasco. Aí ele vai começar a falar aqui que 3 anos depois veio, conversou com os camaradas, mas ele tinha convicção, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Algumas pessoas, até estava comentando nesses dias. Quando uma pessoa vem para nós, olha pastor, Deus falou comigo isso, isso e isso, o que é que o senhor acha? Eu digo, eu vou achar mais o quê, se foi Deus que falou. Quem está comigo aqui? Se uma pessoa vem falar comigo, pastor, olha, Deus falou comigo isso, isso e isso, o que é que o senhor acha? Eu digo, é para eu achar o quê?
Se eu achar alguma coisa contrária, eu estou indo contra Deus. Não é não. Se foi Deus, toca fogo. Se foi Deus, corre a carreira. Se foi Deus, bota a força. Você está comigo? Porque quando Paulo teve esse entendimento, ele disse, rapaz, eu sei que foi Jesus que me ensinou e me quer fazendo isso. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Eu queria pegar o exemplo de Paulo aqui, e você pode ler no livro de Atos dos Apóstolos. Pense num camarada que nada parou ele até o final da corrida dele. Não, não é porque não apareceu, não. Todo dia tinha obstáculo. Mas o negócio é que ele estava determinado, irmão. É por isso que a nossa vinda à igreja, ela vai servir como aquela injeção que a pessoa volta e diz, rapaz, teve um tempo da minha vida que eu estava aí, tem dia que claro que eu fico sentado aqui para aprender com quem vai pregar. Mas tinha uma coisa que ela ficava meio incômoda comigo, que quando o pregador dizia, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? E eu mesmo dizia comigo mesmo, nenhuma. Você não vai fazer nada não? Eu dizia, eu vou aprender para fazer. Porque eu não tinha ganhado nenhuma pessoa para Jesus mesmo, não. Eu dizia, quantas pessoas esse ano você ganhou para Jesus? Eu dizia, nenhuma. Isso às vezes foi 1 ano, foi 2. Mas, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, quando eu entendi que quando eu falava para as pessoas, quem convencia era o Espírito Santo. Poxa, eu não estava nem aí, meu irmão. Eu só vou falar. E tu convence lá aí, ele quem decide. Beleza, está tudo certo, vou falar. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu já falei para o povo dentro do ônibus, no ponto do ônibus, no meio da feira, na beira da praia, no racha. Porque não é eu que convence o povo, é o Espírito Santo. Quem entende o que eu estou te falando? Ou seja, quando eu entendo que isso faz parte do plano, meu irmão, se eu não consigo convencer outra pessoa, não é pela minha conversa, não é pela minha altura, não é pelo meu porte físico, não é pela minha beleza, não é pelo tom da minha voz, pode ser um gago, e Jesus veio, e foi e salvar a tua vida, e o Espírito Santo dizendo, é isso mesmo. Quem está comigo aqui? Quem vai convencer é o Espírito Santo, meu filho. Agora, como ele vai convencer se ninguém falar? Ele não vai ficar lá dizendo, estou esperando alguma coisa. E o povo, estou esperando por Deus. Deus dizendo, estou esperando por tu. Amém, queridos? Então, a gente precisa a cada dia entender essas coisas, porque é isso que vai fazer a cada dia a gente desempenhar bem, ou cumprir bem o nosso plano aqui nessa terra. Senão, a gente vai ficar somente fascinado, porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Quando a gente entende que é abençoado, com toda sorte de bênção. Rapaz, isso daí diz, hoje eu já sou abençoado. Deus está comigo. Essas coisas não deixam a gente afogueado, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para quem é tudo isso? Não é para que a gente cumpra o plano mesmo, sem peso? Porque como a gente vai fazer uma coisa se a gente não tem capacidade ou recurso? Mas Deus já deixou todos os recursos e a capacidade disponível, querido. É só a gente entrar nesse entendimento e começar a exercitar essa condição que já estamos, irmão. Pastor, tem pessoas que não vão querer? Tem. Tem pessoas que vão entender errado? Tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é porque o Espírito Santo não operou, é porque a pessoa não estava determinado a viver a vida do Senhor até que Ele volte, querido. Eu conheço pessoas, irmão, que olha, um dia estiveram fervorosos no Senhor. 30 dias depois ficaram com raiva de qualquer coisinha, saíram e estão fora, acabando o resto dos dias de vida no mundão e estão caminhando para o inferno. Pastor, mas por quê? Porque decidiram, querido. Tudo é uma questão de decisão. Tem pessoas que não sabem de quase nada, irmão, mas dizem, eu morro nos pés de Jesus. Tem pessoas que sabem um monte e dizem, não, mas também, pois comigo essas coisas eu não aceito não. Sai e vai para o mundão. Não é uma questão de decisão, não. Questão de decisão. Porque quando nós vamos entendendo o plano de Deus, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Isso precisa queimar dentro de nós, irmão. Eu sei que a gente já ouviu tanto isso, que a gente a cada dia pensa que isso está bem longeão. Mas Jesus está voltando de fato, querido. A gente precisa a cada dia estar mais afogueado. É por isso que, eu não sei, se não me engano, foi a semana passada, né? O diácono Valmir pregou aqui na terça, diz, congrega. E Hebreus diz, olha, quanto mais você vê que aquele dia se aproxima, congregue.
Deixa eu te dizer uma coisa, quando o povo do mundo tiver todo mundo doido, sem saída, existe uma saída que é a palavra de Deus, querido. Mas a gente não pode estar doido que neles não, a gente já tem que estar pronto para socorrer eles, os que quiserem. Como eu vou estar pronto se eu não estou congregando juntos? É verdade, querido. Ah, pastor, mas é porque o senhor quer que o povo esteja na igreja. Não é eu não, é Deus. Eu só estou te dando um recado, amém, irmão? Porque senão a gente fica naquela que a gente pode depender das coisas do Senhor. Para eu ser crente, eu preciso estar em uma igreja. Bem, até que a palavra diz. É para eu dizer o quê? O contrário. Não, irmão, fica tranquilo, vai levando de todo jeito aí que Deus entende. Eu não posso pregar isso aqui, irmão. Porque isso não faz parte do plano de Deus, isso faz parte do plano do Satanás. Eu estava dizendo nesses dias, né? Tem um monte de coisas. A gente tem um pessoal que veio, faz um trabalho com criança. E nesses dias ela colocou no grupo nosso. Que ela começou fazendo uma live para trabalhar com as crianças, mostrando uma Bíblia infantil. A live dela caiu. Ela entrou em contato com o povo da plataforma. O pessoal disse, não, esse negócio aí é um assunto um pouco arriscado. E eu digo, ó, já estão derrubando aquilo que vai trazer benefício para o povo. Se for uma safadeza, bota aí para ter 1000 likes, 1000 curtidas. Compartilha rápido. Eu digo, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, esse negócio parece rir, mas é bom, porque bota o povo para vir para a igreja. Quer ouvir o que é bom, vem para a igreja. Quer ouvir o que é ruim, fica nas redes sociais mesmo. Ainda não está totalmente, graças a Deus, tem muita coisa boa. Mas a gente precisa cada dia entender, irmão. A gente não pode ficar tão adaptado ao mundo que se disser, deu pane na rede, endóide. Não, querido, olha, se não der pane na ligação com o céu, está tudo certo. Vamos ser guardados com paz e alegria. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. Então, quando Paulo entendeu isso, ele se dispôs rápido. Não quis saber o que as pessoas iam pensar. Hoje a gente ainda fica naquela cocheando, né? Rapaz, mas fulano não, mas não vai, e Beltrano. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A nossa vida pode exalar algo que atrai as pessoas muito mais do que a gente imagina. Amém, querido? Então eu ainda queria citar outro texto para você aqui. Eita, Senhor. Ainda em Gálatas capítulo 2, meu pai. Querido, eu acredito que é tempo de colocarmos mais força. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Eu quero ler com você o versículo 19 e o 20. Aleluia. Ele diz assim, vê. Pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei. Deixa eu te explicar isso aqui de uma forma bem simples para você entender. Quando o homem caiu, certo? Ele ficou sem saber de forma clara aquilo que era pecado, viveu uma vida desenfreada, sofrendo consequências e muitas vezes, como a gente já sabe, colocando a culpa em Deus. E Deus agora estabelece uma lei através de Moisés, para mostrar ao homem o que é o pecado, e que o pecado conduz ele à morte. E por conta dele estar separado com Deus, ele não tinha condição de viver uma vida em santidade, então ele tinha que pegar um animal, oferecer no lugar dele, para que aquele sangue do animal cobrisse os seus pecados, para que ele tivesse um tempo de crédito com Deus sobre a terra. Isso acontecia anualmente. Quem está comigo aqui? Amém. Então, quando a lei veio, ela veio dizer para o homem, você está morto. Você precisa de um substituto. Você precisa de uma expiação, de um sacrifício. Só que esse sacrifício, né, como o escritor aos Hebreus diz, que o sangue de touros e de bodes nunca poderia tirar pecado, ainda que apagasse por um tempo. Quem está comigo aqui? Mas o sangue de Cristo, ele veio para nos tirar, irmão, do pecado. Você está comigo aqui? Por isso que Paulo diz, eu pela lei estava morto para a lei.
Aí, continuando aqui, ele diz, mas com o propósito de viver, desculpa, isso mesmo, mas com o propósito de viver tão somente para Deus, fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí vê o que ele diz, e essa nova vida que agora vivo no corpo, não é fora do corpo, é no corpo. Você está comigo aqui? Aí ele diz, viva exclusivamente, nessa versão minha tem, pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou ou se entregou por mim. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Isso para nós ainda parece não ter tanto impacto, tanta relevância, tanto poder como teve para a vida dele. Mas quando ele entendeu isso, né? Rapaz, espera aí, a lei me garantia que eu estava morto. Hoje eu ainda vejo pessoas, né, pegando aquele texto de Romanos, capítulo 3, se não me engano, e dizendo, olha, eu estou que nem Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu me pego fazendo a todo momento. Paulo não estava dizendo isso depois que ele nasceu de novo, até porque quando ele nasceu de novo, ele disse, olha, eu prego aos outros, domino a minha carne para não me encontrar reprovado. Você está comigo aqui? Mas Paulo estava explicando, olha, o homem debaixo da lei, ele tem até vontade de andar certo, mas não consegue. Porque existe algo que domina ele. Mas depois que ele nasce de novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você está comigo aqui? E a gente precisa cada dia ter essa consciência. Para que foi que Deus nos deu vida, se a gente estava morto? Foi para que a gente agora vivesse essa vida para Ele. Ele tomou a nossa morte, irmão, para nos dar a condição de conhecer todo o plano que Deus tem para a nossa vida. Não é só um plano que é esse pedacinho de vida aqui na terra, 80 anos não, querido. Esse plano começou quando tu ainda estava no busto da tua mãe. Quando tu entrou, ele ficou na expectativa, quando é que ele vai descobrir isso? Quando é que ele vai entender isso? E a pessoa, não, a pessoa passava, uma pessoa dizia, ó, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Tá bom, obrigado, depois eu vejo aí, eu vou logo curtir aqui. E Deus ficou lá dizendo, está tudo bem. Agora quando a gente veio para ele, ele diz, pronto, agora conheço o plano. Agora entenda que não é só aqui. Se você quiser viver eternamente comigo, você não pode viver uma vida terrena somente fazendo a sua vontade. Vou fazer o que eu quero, não devo a ninguém. Ei, você agora é devedor do Senhor, porque Ele já pagou para você. Não é aquela dívida que você vai pagar por medo ou por pressão. Deve ser paga por amor, querido. Por entender isso. Paulo disse, a vida que eu vivo agora, eu vivo exclusivamente para o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe o que é uma vida exclusiva para Jesus? É aquela que você está lá e você vê na palavra, faça isso, você diz na hora. Haja assim, na hora. Olha, você vai ter que viver desse jeito, tá bom. Você está com vontade de fazer isso? Não, mas eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para o Senhor. Diga, mande as ordens que eu obedeço. É assim, irmão. Tem coisa que a gente ainda não consegue de primeira, tem um mói. Mas se a gente não consegue de primeira, a gente consegue de segunda, de terceira, de quarta ou de quinta, o que Deus quer que a gente consiga. Porque eu posso te dizer uma coisa, eu sei que para nós, né, a gente já vai ficando encaliçado com algumas coisas, e tem coisas que acontecem que a gente olha para o outro, que mesmo com uma besteira dessa tu está enganchado, para ela é como que se fosse uma pedra de 1000 quilos. Para a gente já é besteira algumas coisas, porque a gente já encaliçou naquela área. E a gente entende bem isso, amém, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa crescer mesmo, irmão. Para dizer, rapaz, eu vou fazer a vontade do Senhor, custe o que custar. Ele me amou e deu a vida por mim, querido. Minha esposa está aqui, eu a amo, irmão. Estou aprendendo a amar mais ainda. Mas não foi ela que deu a vida por mim. Nem foi eu que dei a vida por ela. Então a gente vai se fortalecendo um ao outro. Aqui ninguém para. Quando um quer capengar, o outro puxa para cima. Quem está comigo aqui? Por quê, querido? Porque esse entendimento vai chegando, irmão. Porque no que faltar entendimento, ele pode não só parar e ainda puxar o outro. Quem está comigo aqui? Isso às vezes é de irmão para irmão. Eu não sei se você... Eu já vi muita coisa, irmão. Você sabe que a gente não começou hoje, né? Eu já vi coisas, irmão, dentro da igreja, que às vezes um irmão, ele não, ou vamos dizer assim, ele não é compreendido, ele fica ferido, ele já passa para outro.
E daqui a pouco para ele e o outro, se não entender o propósito de Deus. Se tiver um entendimento maior do que ele, puxa ele um monte de tempo. Tu vai. A deixar dessas besteiras. Mas se ele não tiver entendimento, pegar o outro que não tem também, daqui a pouco fica os dois. E o diabo disse, yes, já peguei 2. E quando encontrar outro no meio da rua, por que não fosse mais? Não, porque eu estou... Não sabe nada não. Aí já o outro. Quem está comigo aqui? O outro já entra de noite pela porta olhando para o pregador. Foi aquele, foi. Aí falando aí. Quem está comigo aqui? Meu irmão, o diabo é perito nisso, querido. Ou a gente derruba rápido as fortalezas, ou a gente vai viver uma vida cheia de mazela ainda. É verdade, irmão. Porque, deixa eu te explicar uma coisa. Deus sabe, irmão, o plano que Ele tem para a nossa vida completo. O diabo sabe que ele tem um plano. Não sabe qual é, porque não é onisciente. Mas quando ele vê a gente se levantando um pouquinho numa área, ele diz, ixi, vamos travar aqui, porque se foi esse mesmo. E ele despontar, não tem quem segure mais. Você está comigo aqui? Aí o diabo dá uma pernada, a pessoa, opa, aí daqui a pouco, não, será que é nessa? Vamos logo travar aqui também. E o diabo fica tentando travar, quando ele não consegue numa, não consegue mais na outra também. Você está comigo aqui? É por isso que a gente a cada dia precisa estar atento à palavra, claro, né? Ou dar mais atenção às coisas que a gente já recebeu. E também ligado no testemunho interior. Naquilo que o Senhor vai ministrando ao nosso coração, no nosso momento de comunhão. Às vezes quando a gente está andando, ou fazendo alguma coisa, depois de um momento de comunhão. Porque se não houver comunhão, não há isso. Eu não sei se você já viu aquilo, né? Antigamente, a gente saía daqui para algum lugar, outra cidade, a gente tinha que ir pelas informações. Onde é que fica tal canto? Onde é que fica tal canto? Entra em qual rua? Olha em qual bairro? Hoje a gente bota no GPS, o satélite de cima vai nos guiando para a gente ir lá. E tem uma coisa, tem satélite que nos tira até dos embaraços. Quem está comigo aqui? Vai por aquela rua, a pessoa diz que rua estranha, só que ele está nos livrando do trânsito. Mas o propósito é nos levar no alvo. Deixa eu te dizer uma coisa, que o Espírito Santo vai fazer muito mais do que um negócio desse, irmão. Ele vai nos deixar ligado. Porque às vezes, mesmo indo dentro do propósito, tem rotas que Deus vai dizer, ó, vai por aqui. Vai demorar mais um pouquinho, mas tu vai chegar sem dano. Não, mas eu quero ir por aqui, eu já sei. Daqui a pouco chega lá só os pedaços. Deus está dizendo, não programei para você chegar só os pedaços, não. Tem que chegar inteiro. Amém, querido? E a gente precisa cada dia estar ligado nisso, irmão. Porque é isso que vai fazer a nossa vida valer a pena. Uma coisa eu sei, essa consciência a gente precisa ter. Tem hora que eu fico pensando nisso, não sei se você pensa. Pode ser que você nem pense nisso, mas eu fico pensando, irmão. Eu digo, rapaz, a gente vai ser arrebatado em qualquer lugar. Não vai ser só quem estiver dentro da igreja, não. No sentido de que, pastor, a gente tem que estar dentro da igreja. Não, a gente às vezes pode estar até viajando. A gente vai estar lá viajando, de repente, sumiu, ficou só o carro. Vai estar indo para a loja, para a feira, para a rua, sei lá, eu não sei. Mas a gente precisa estar ligado que estamos dentro do plano do Senhor. Isso precisa gerar uma consciência em nós, irmão. Que a nossa vida, ela agora ainda não é tanto quanto, mas precisa ser exclusiva para Deus. Agora deixa eu te explicar para a gente terminar essa noite. Ter uma vida exclusiva para Deus, isso não quer dizer que a gente vai se levantar pela manhã e vai ficar pregando para todo mundo, entregando panfleto, aí volta, almoça, descansa um pouquinho e sai pregando, entregando. Bom seria que fosse assim, né? Mas Deus quer que a gente viva para Ele lá no nosso trabalho, lá no nosso meio de amizade, lá, vamos dizer assim, no nosso momento de comunhão, de lazer, em qualquer canto, nós somos dele, irmão. Tem uma coisa simples, ponto. Um telefone não é simples? Sim ou não, pelo amor de Deus. É claro, né? Vamos dizer assim que tá meu telefone aqui. Se ele tocar, querido, nenhum aqui vai correr para atender ele, só eu mesmo. Porque ele é exclusivamente meu. Só a dona Márcia, né? Que de vez em quando vai lá e pega para passar a revista. Mas o que acontece? Mas mesmo assim, às vezes os telefones estão tocando. Eu digo, minha filha, seu telefone está tocando aí. Porque é algo exclusivo dela. Algo exclusivo meu. Isso não quer dizer que a gente tem liberdade de pegar um telefone do outro. Amém, irmãos? Eu estou citando esse exemplo por quê?
Porque ser algo exclusivo de Deus, não importa onde o telefone esteja. Ele vai ter um dono lá. Pode ter 50 mil pessoas. Você está comigo aqui? Ou seja, a gente pode estar em um lugar que as pessoas tenham 50 mil opiniões, mas existe uma opinião, irmão, que é exclusivamente nossa mesmo. E isso a cada dia precisa ficando avivado em nós. Porque senão a gente vai ficar como aquele... Tem uns pregadores que dizem que tem aquele... Não sei se é o crente camaleão, né? Que ele fica no grupo verde, ele fica verde. Aí ele sai para o grupo amarelo, fica amarelo, sempre camuflado. Não, querido, nós somos uma cor só. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Calma aí. Pastor, como andar dessa forma? Pronto, esse é o que da questão. É entendendo, irmão. Eu particularmente acredito, que quando a gente entende, meu irmão, não importa o que digam o contrário, a gente vai viver daquela forma. Enquanto a gente não entende, até o entendimento chegar, pode ser que um culto como esse seja chato. Até a pessoa também tem que andar assim, agora deu, pronto, agora deu bom. Estou dizendo esse negócio. Porque é assim, querido. Agora isso é quem está falando. É o homem interior ou o homem exterior? O exterior, a carne, velho. Porque a gente precisa discernir isso para que a gente viva nessa sintonia do Espírito e não mais segundo a carne. Entendendo que, quando essa compreensão chega, Paulo disse, olha, eu queria ler com você bem rapidinho, por favor. Não, vou só citar, pronto. Eu não vou falar não. Eu posso passar um dever de carro para você. Que é 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala a respeito da doutrina da ressurreição. Se você ler cuidadosamente, Paulo vai mostrar que já no tempo dele lá, tinha pessoas que não acreditavam que os mortos ressuscitavam. E Paulo disse, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou, e o mentiroso da história é Deus, e nós estamos tudo lascados. Porque se Deus não ressuscitou Jesus Cristo, nós estamos fazendo o que aqui? Então Paulo está provando por A mais B que há uma ressurreição dentre os mortos, e não é uma ressurreição natural, porque todo mundo já sabia que os mortos ressuscitavam. A filha de Jairo ressuscitou, Lázaro ressuscitou, aquele rapaz que vinha passando no enterro, Jesus pegou, tocou no caixão dele, ele ressuscitou. Quem está comigo aqui? Ele não estava falando somente de uma ressurreição física, ele estava falando daquela ressurreição gloriosa, irmão. Então Paulo começa a mostrar. Agora o interessante é porque Paulo fala 55 versículos para no 56º, opa, hoje eu vim todo, glória a Deus. Então para falar no 56 que, portanto, meus amados irmãos, seja firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nenhum do vosso trabalho é vão. Por quê? Porque ao longo da caminhada, pode ser que o diabo diga, isso que tu está fazendo é em vão. Satanás está escrito, que nenhum trabalho meu para o Senhor é em vão. Você está comigo aqui? Isso deve cair como entendimento em nós, irmão. Senão a gente vai ficar pensando mesmo, será que vale a pena? O sol está esquentando, a cerveja gelando, as meninas quase voando. Vale a pena? Vale fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? É verdade, querido. Ou a gente acha que a gente vai poder sobreviver em Deus sem estar a cada dia conectado com a vontade e o plano dele para a nossa vida? Vai não, irmão. E com a consciência a cada dia maior, irmão, não tem nada, mais nada que a gente possa desfrutar ou conquistar nessa terra que se compare à eternidade com o Senhor. E isso não é uma historinha, irmão. Eu posso te dizer uma coisa, só quem vai valorizando as coisas do alto é quem vai entendendo. As coisas da terra vai ser somente para eu desfrutar, ser um canal, e isso é passageiro. Vou poder levar nada. Amém, querido? Fica de pé, por favor. Glória. Aleluia. Vocês foram abençoados? Amém. Glória a Deus, né? Então, que a cada dia a gente possa vivenciar essa palavra, porque é o que vai fazer toda a diferença. E chegou agora da gente reconhecer o Senhor, né? Com as nossas finanças.
E você de pé mesmo. Acredito que o pessoal vai estar ali. Provérbios 3, 9. Aleluia. Que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. No 10 diz assim: e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor, amado, com os teus bens. Então, essa é a hora de você sair do teu lugar com alegria e reconhecer Ele, porque a Bíblia manda a gente reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. E essa é a hora. Então, sai do teu lugar com alegria. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo. Tem aviso? Culto de mulheres. Você se anima, mulheres? Amada, convida a tua vizinha. Convida a tua amiga. Convida a tua prima. Você tem parente, né? Então convida, amada, porque vai ser um culto poderoso. Né? Então vai estar conosco, né? A ministra Lica Monteiro. Conhecida por Liquinha, né? Eu acredito que vai ser um tempo poderoso, né? Como você sabe, Liquinha tem uma unção profética, então vai ser poderoso aqui, viu? Vai ser um tempo poderoso. E sábado, amada, você não pode perder, porque você que vai para a conferência, a gente vai estar passando algumas coisas que eu não passei ainda. Então, te esforça para estar nesse lugar, né? E convida mulheres. Começa desde já, quando você chegar em casa, usando as tuas redes sociais para passar esse cartaz, né? Esse cartaz já está no Facebook, no Instagram. Então, você pode enviar para as tuas amigas, para a tua vizinha. E eu acredito que vai ser um tempo poderoso, né? Pronto. Então, a gente também já vai ter o nosso acampamento. Então, você que não pegou a ficha para o teu filho, amado, investe, né? Porque família está no coração de Deus. E o diabo tem tentado destruir, né? A nossa família. Mas... pronto, isso aqui é o acampamento. Amém. Então, vocês foram abençoados? Amém. Então, amado, que a cada dia a gente possa praticar essa palavra, né? Porque foi uma palavra poderosa, não foi isso? Mas se você não se levantar, amada, para fazer nada, nada vai acontecer, né? Porque o que vai fazer toda a diferença, amada, é a prática da palavra. Então, vir à igreja a gente pode vir, mas se a gente não tomar uma atitude, porque palavras foram liberadas aqui para você. Eu acredito que você saiu daqui, vai sair daqui cheio. Mas quando você chegar em casa, que o diabo te mostrar uma realidade, dá uma voz de comando, né? Porque a gente quem vai fazer a diferença mesmo. Quando a gente olhar para a situação e dizer não. O diabo tem me mostrado isso, mas o Senhor me diz assim. Então, amada, se levanta, faz a tua parte. Aquilo que é para você fazer, não espera que Deus faça, não. Porque, às vezes, Deus tem falado tanto conosco, mas a gente não tem se levantado para fazer a nossa parte. E que a cada dia a gente possa fazer a nossa parte mesmo, se levantando para fazer. Amém? Então, fecha teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração, Pai. Sabemos que se obedecermos a Tua palavra, Senhor, se praticarmos, vai acontecer, Pai. Pai, muito obrigado por uma ida para casa abençoada. Obrigada pelos Teus anjos nos guardando, nos livrando, Pai. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, Senhor. Pelo suprimento que o Senhor nos deu e a cada dia vai nos dar, Senhor. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Quem crê diz, amém.